das plantas mais indicadas para semiárido, principalmente nos momentos de matéria seca. A palma faz uma compensação extraordinária. E é um produto que todas as pessoas podem ter, seja o grande ou o pequeno. Então, precisamos quebrar alguns paradigmas de entendimento que a palma, porque em muitos momentos as pessoas que pegam, querem plantar nas áreas mais ruins, como se a palma fosse uma culpada de ter terra ruim. E aí, não dando bons resultados, as pessoas criam um certo preconceito do resultado. Mas se soubermos aproveitar bem os bons solos e fazer o bom cultivo, eu não concordo com essa história que a palma não é irrigada. Ela pode ser irrigada sim, agora é bem menos a água que se usa do que para se usar em capineira e em outras culturas. O que nós temos que fazer é usar bem essa planta, utilizar bem, porque nós temos pessoas que têm palma que passa de 3, 4 anos, ela vira praticamente madeira, não fica mais legal para os animais, e é uma planta que todos os anos você pode estar usando ela para o melhoramento da ração dos animais. Então, Márcio, muito bem-vindo, muito obrigado por mais essa contribuição, e certamente nós vamos precisar estar debatendo mais sobre, em alguns momentos mais específicos, sobre o cultivo dela, para que as pessoas possam ter mais rendimento. Nem sempre é só o adensado que dá maior rendimento. Os cuidados nela é extraordinário. Então, bem-vindo, viu, Márcio? Obrigado, doutor Morim, e agradecer a todos pelo convite e estar mais uma vez explanando sobre a palma forrageira, uma cultura que eu realmente defendo muito no semiárido para a utilização da alimentação animal, e sabendo conduzir direitinho, nós vamos ter um resultado realmente extraordinário. Mas para isso precisamos ter algum conhecimento para depois não ter algum problema no plantio. E aqui, novamente, como o doutor Amorim falou, meu nome é Márcio Peixoto, eu atualmente estou na coordenadoria de pecuária da SDA, e falar um pouco sobre o manejo e utilização da palma forrageira e vários paradigmas que a gente pode quebrar para ter um resultado diferente na produção de palma forrageira. Muitos sabem que a palma realmente é tolerante à seca, mas não existe nada resistente se não tiver um local bem conduzido e bem plantado. Então, vou mostrar aqui ponto a ponto, e aqui, doutor Morim, como o senhor falou, o doutor Itamar perdeu a esposa ontem, e hoje o Hernando perdeu o irmão. Realmente é uma situação que a gente passa, mas a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e partir para frente, porque a vida não pode parar, mas precisamos ter muita coerência do que estamos realmente passando. E o doutor Itamar foi um grande defensor da palma, por isso que a palma teve um grande desenvolvimento no estado, principalmente na hora de plantar. O senhor também era secretário, o senhor sabe que a discussão nossa era ampliar a área de palma forrageira no estado do Ceará, e o objetivo nosso foi identificar alguns produtores que tivessem condições de produzir raquetes de qualidade para ser produzido no estado. Então, primeiramente, eu gosto sempre de mostrar nas palestras que o hora de plantar foi o início que deu o patamar da palma forrageira. É esse gráfico que mostra desde 2007, que vem incentivando a produção de palma forrageira no estado do Ceará. E aqui foi o apoio do Dr. Itamar, professor Marcos Vinícius, e também o senhor, quando era secretário, incentivando a produção de palma. E aí, se a gente fizer um somatório desde 2007, temos aqui mais de 60 milhões de raquetes de palma forrageira distribuídas. Para a gente ver que muitos não acreditavam na palma, que em 2009 teve grande quantidade de chuva e a demanda de palma foi mínima. Então, a partir de 2011, 2012, 2013, esse aqui porque nós estávamos colocando ainda na hora de plantar o recurso, que todos sabem, que é a dificuldade de colocar recursos para adquirir sementes também, e era a palma forrageira que era nova, como foi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, todo esse ano era 7 milhões de raquetes de palma forrageira distribuídas durante o ano. E isso tudo vieram de quem? De vocês aí da Emates, juntamente fazendo a demanda, juntamente com os produtores. Porque a demanda, quando chega, juntamente com a SDA, é que faz a aquisição
da semente. E a palma também é a mesma coisa, faz as aquisições nesse período, principalmente faz esse levantamento, essa demanda. Então, com essa demanda que foi gerada, vocês estão vendo aí que em 2015 a 2019, houve um acréscimo na distribuição de palma forrageira, porque a demanda dos produtores chegaram e os produtores começaram a acreditar a palma forrageira na alimentação de bovino, ovino, caprino. Aqui eu vou mostrar uns dados sobre galinha caipira e suíno na alimentação. Esse é um ponto que a gente vê que a palma começa a quebrar os paradigmas na utilização da alimentação animal. Isso é um ponto fundamental de a gente prever que a palma pode ser utilizada não só para bovino, ovino e caprino, mas também para galinha caipira e suíno. Apesar que também utilizamos na alimentação humana. Pior que nós somos muito preconceituosos, não queremos utilizar a palma, mas a palma é um grande alimento. E grande, principalmente quando você coloca palma, jamais colocar palma só, devido à quantidade de fibra que é pouca. Juntamente botar com silagem, com feno, é um resultado extraordinário. Lá na frente também vou mostrar uma tabela que você pode ajustar na alimentação de vaca e você vai ter um resultado extraordinário na alimentação de vaca leiteira. Então, isso é um ponto fundamental. Estou mostrando esse gráfico primeiro e mostrando a importância que a Emates tem lá na ponta de fazer essa demanda, esse levantamento, porque se não fosse vocês aí diretamente na ponta, nós não tínhamos essa demanda de palma forrageira para ser distribuída no estado do Ceará. Isso é um ponto fundamental que juntos conseguimos ampliar essa palma forrageira aqui no estado. E sempre gosto de mostrar que um sucesso na exploração de palma forrageira, precisamos ter coerência do que vamos fazer. Um ponto fundamental é a escolha da área. Então, para ter um palmal de qualidade e com resultado, precisamos escolha da área. Solo que não encharque, nem solo muito arenoso, nem solo muito argiloso, nem solo que tenha muita pedra, nem solo que tenha muita declividade. Então, respeitar a característica da planta, que exige qualidade do solo nutricional. Então, isso é um ponto fundamental que nós temos que observar. Eu lembro que meu pai plantava palma e mandava plantar palma no pior solo que tinha lá no terreno, porque o outro ele plantava milho e feijão. Isso nós não vamos ter resultado nunca. Então precisamos ter muito cuidado na hora que vamos escolher a área para plantar. As condições do ambiente também é um ponto fundamental. A escolha da cultivar, e aqui eu vou mostrar para vocês que um ponto fundamental é na escolha da raquete, na hora do plantio das raquetes. O preparo da área é um ponto fundamental que tem que ser feito. Sempre se preparar o solo. Sempre eu recomendo fazer uma gradagem, fazer uma adubação orgânica no pré-plantio. A forma de plantio é outro ponto que muitos acham que só colocar a palma no solo ela vai brotar. Com certeza vai, mas ela não vai ter o seu desenvolvimento como nós queremos. E o manejo adotado. O corte é um ponto fundamental onde realizar o corte para a colheita. Então, isso é um ponto fundamental que a gente vai abordar aí para vocês ter uma ideia de como formatar esse plantio da palma forrageira em vários aspectos, que é um ponto que eu gosto muito de mostrar para todos os técnicos, produtores, como deve ser feita realmente as condições de plantio e também a qualidade do solo, como for trabalhada. Minha filha, sua feridinha está melhorando cada dia. Hoje no estado, nós estamos trabalhando com 4 variedades de palma forrageira. E aqui eu vou mostrar 5. São 4 resistentes à cochonilha do carmim e uma não resistente à cochonilha do carmim. Então aqui nós temos a orelha de elefante mexicana, que é resistente à cochonilha do carmim e tolerante à seca, e de alta produção em solos que têm alta qualidade nutricional. Então, a orelha de elefante, alta produção. Lembrando que ela tem um pouco de gloquídeo nesses auréolas delas, que são pequenos espinhos, mas não vem danificar nem a alimentação animal e muito menos na hora da colheita. Se nós conduzirmos bem a colheita, nós não vamos ter problema. Então, ela tem alta produção, o crescimento dela sempre para as laterais, diferente das outras que vocês vão ver que o crescimento sempre é para cima, tem um crescimento diferenciado. Então, na orelha de elefante, quem for plantar super adensado, precisamos ter um espaçamento adequado para não ter problema de manejo. Você não vai conseguir deslocar dentro do palmão. Então, precisamos ter muito cuidado quando trabalhar com a orelha de elefante mexicana. Essa é resistente à cochonilha do carmim, tolerante à seca e também
exige um solo, uma qualidade para alta produção. Se for um solo pobre, ela vai produzir também, mas de menor qualidade. Aqui é a Gigante, que temos no estado do Ceará, já desde da década de 80, já está plantada aqui no estado do Ceará. Essa não é resistente à consumidor do carmim, e sim é tolerante à seca, mas ela tem esse problema que não é resistente à consumidor do carmim. De alta produção, e todos sabem que o crescimento dela sempre é para cima. Então, precisamos ter muito cuidado, não vamos plantar. Por quê? Já temos a consumidor do carmim na região do Cariri, já temos em Palmirim, Braís Santo, já chegou até em Campos Sales. Então, precisamos ter muito cuidado para não difundir muito essa cochonilha que acabou a palma de Pernambuco e Paraíba, e hoje já está no sul do Ceará. Hoje, a Gigante ainda está distribuindo mais para a região norte. Aqui na Canindé foi distribuído, mas esse ano de 2020 para 2021, com certeza vai ser bem reduzida essa quantidade da Gigante ser distribuída. No ano passado foi bem menos, e com certeza esse ano praticamente vamos zerar o estoque da Gigante, porque ela não é resistente à consumidor do carmim. Apesar de alta produção, juntamente com a orelha de elefante mexicana, tem grande produção. Essa outra aqui é a orelha de elefante africana, o MPB2, como querem chamar, mas essa também é resistente à consumidor do carmim, tolerante à seca, então tem alta produção, mas ela tem menor quantidade de produção de raquetes. Então, hoje, praticamente, nós temos só um mostruário na fazenda normal, lá em Quixaramubim, que servimos de modelos para desenvolvimento dessa raquete. Mas hoje nós não estamos trabalhando, apesar de ser resistente à consumidor do carmim. Mas o desenvolvimento dela é muito lento. Apesar da raquete grande, tem um pouco de espinho em relação às outras, ela parece espinho. Então, praticamente, nós não recomendamos. Estamos fazendo um trabalho com ela, tentando esse espinho realmente ficar isento e aumentar a produção. Tem trabalho realizado com ela em Serra Talhada, lá na Pernambuco, que irrigada ela está tendo alta produção e não está emitindo espinhos. Então, é uma coisa que a gente pode rever depois de como fazer o plantio, mas hoje menos trabalhada aqui no estado. As outras duas que nós estamos trabalhando, tem a miúda, que realmente a raquete é pequena, produz muitas raquetes. Essa, a facilidade também do animal comer, porque ela é pequena, o animal abocanha toda a raquete. É resistente à cochonilha do carmim, é tolerante menos à seca em relação à orelha de elefante mexicana. Ela exige mais qualidade do solo, exige mais umidade, exige um solo que não apresente muita matéria orgânica e nem muita umidade, que ela pode apodrecer. Justamente também como a IPA sertânia, tem essa grande facilidade de apodrecimento. Onde é que tem um solo com muita matéria orgânica, esse solo pode favorecer o apodrecimento. Então, precisamos ter muito cuidado na hora que for plantar com a IPA sertânia. Evitar solos com alta quantidade de matéria orgânica, porque ocorre um apodrecimento das raquetes devido a ela ter essa facilidade de podridão. A orelha dela, essa IPA sertânia, ela veio da miúda. Ocorreu um incêndio na Bahia, no palmal da miúda, e aí surgiu, no meio do palmal que teve um incêndio, essas raquetes da grande. E aí o IPA pegou as raquetes e fez um trabalho lá em Sertânia. E com isso tem o nome IPA Sertânia, juntamente com essas duas aqui, que são do gênero Nopalha. E tem um grande desafio delas hoje aqui no estado do Ceará, é que ela exige maior qualidade do solo. Então, muitos perguntam assim, a miúda ou a IPA? Precisamos ter muito cuidado onde vamos plantar. A miúda é mais resistente a um solo que tem um pouco de matéria orgânica. Já a IPA sertânia, se tiver muita matéria orgânica, o apodrecimento vai aumentar. Então, precisamos ter muito cuidado aonde vamos plantar a IPA sertânia. Sempre recomendo ter um módulo em algumas regiões para a gente ter um acompanhamento desse desenvolvimento das raquetes da palma forrageira. Então, essas 5 cultivares são as que nós estamos trabalhando hoje no estado, mais 4 que estão sendo distribuídas pela hora de plantar. A Gigante, a orelha de elefante mexicana, a IPA sertânia e a miúda. Então, essas 4 estão sendo distribuídas pelo programa. Uma característica da palma no sistema de produção é que ela realmente é tolerante à seca, rica em água, 85% a 93% da palma é água, rica em mucilagem e um bom coeficiente de digestibilidade. Então, isso é que faz a importância da palma.
essa água animal que é alimentado com a palma diminui o consumo de água em até 50%. Dependendo do animal, pode chegar, o ovino e caprino pode chegar até 60%, o bovino pode chegar até 50%, diminuindo o consumo de água. Então, isso para a gente é um ponto fundamental. E rico em mucilagem, essa mucilagem é excelente para o animal, porque existe vários monoisacarídeos para o fortalecimento dos animais. E essa é o coeficiente de digestibilidade, que favorece muito o quê? Apesar que a proteína dela é baixa, a digestibilidade dela é alta, a energia é alta também, chega a 75%, e com isso a digestibilidade favorece o desenvolvimento maior do animal. Então, com isso, a palma tem essa grande característica de digestibilidade altíssima. Seriam as condições ideais para o plantio de palma? Seria a temperatura diurna, em torno de 25 e noturna 15. Lembrando que nossa temperatura aqui no estado do Ceará é em torno de 30 a 32 graus. Então, por isso que muitos diziam que a palma forrageira não se dava no estado do Ceará. E a palma só dava na Chapada Borborema porque a temperatura durante o dia sobe para 30 e durante a noite baixa para 20. Com isso, ela se desenvolve bem melhor porque ela vai abrir os estômagos dela mais cedo em relação a nós do sertão, que ela vai demorar mais tempo para abrir durante a noite, porque ela, vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que a característica da palma, de ter essa característica, é durante a noite ela abre os estômagos e durante o dia ela fecha. Então, durante o dia ela não perde água, quantidade de água como perde as outras, perde a graminha, perde a leguminosa. Então, ela tem essa característica. Seria uma umidade relativa do ar acima de 40%, uma pluviosidade de 400 milímetros e um solo argilo arenoso. Então, isso seria um solo ideal para a palma forrageira. Mas sabemos que em cada região, cada produtor, ele tem uma gleba de solo que tem essa qualidade que pode ser plantado palma. Sempre recomendo, onde plantar milho, planta palma. Porque ninguém planta milho onde vai encharcar e nem solo arenoso e nem um solo argiloso. Então, a palma é no local do milho. Por isso que a gente sempre recomenda. Muitos produtores não querem plantar palma por isso. Tá aqui o gráfico que eu queria mostrar para vocês. É que vocês estão vendo aqui, ó, que a perda de água da palma, durante a noite, ela abre esses estômagos. Durante o dia, ela fecha, não perde a água. E durante a noite aqui ainda, está em torno de 18 a 24 à meia-noite, ele está com os estômagos abertos. Então, ela capta durante a noite o CO2, vocês estão vendo aqui, ó. Durante a noite, ela capta o CO2, durante o dia, ela fecha, e durante a noite, aqui ainda, ela fecha. Então, o que está acontecendo nas regiões mais frias que correm na Chapada Borborema? É que esse período aqui chega mais cedo. Nós do sertão, vai demorar mais tempo para ela abrir esses estômagos. Então, por quê? Durante a noite, a palma abre os estômagos, capta o CO2. Esse CO2 é transformado em ácido málico. Principalmente, quem pegar uma raquete vai ver um losango grande. Ali chama-se vacúolo. Naquele vacúolo é armazenado o CO2, transformado em ácido málico. E durante o dia, ela precisa de luz. Por isso que muitos perguntam, Márcio, eu vou fazer algum consórcio. É ideal, se você tem um sombreamento, vai diminuir a capacidade de captação de luz. Essa captação de luz vai diminuir para bater na face mais larga da raquete. Com isso, o ácido, a cadeia do ácido demora a quebrar. Com isso, diminui a capacidade de carboidrato para o seu desenvolvimento. Então, ela precisa de mais de 2.000 joules de luz durante o dia. Para quê? Para quebrar essa cadeia, descarboxilizar e entrar no ciclo de Krebs para transformar em energia. Por isso que nós não recomendamos a palma ser plantada muitos em consórcio que tem assombreamento alto. Vai diminuir essa absorção. Então, só para vocês entenderem a bioquímica da palma. Durante a noite, ela abre os estômagos, diminui, capta o CO2, transforma em ácido málico. Durante o dia, transforma a luz, bate na raquete, na face mais larga da raquete, quebra a cadeia do ácido, transforma, entra no ciclo de Krebs, transforma em energia para o desenvolvimento da palma. Então, isso é um ponto fundamental que ocorre. Então, não adianta hoje, muitas vezes a gente vai irrigar a palma, o pessoal quer botar pouca água durante o dia. Eu recomendo sempre no finalzinho da tarde. Por quê? Para forçar a abertura dos estômagos dessas raquetes mais cedo e posteriormente prolongar essa abertura.
Nós estamos provocando um trabalho com a Universidade Federal do Ceará para fazer, de hora em hora, qual o período que os estômatos dela estão abertos ainda durante o dia. Aí vocês estão perguntando, e como fazer isso? Se eu medir o pH, se ela está com pH ácido, ela está com os estômatos abertos, porque está armazenando o ácido málico. Se começar a diminuir a acidez, percebemos que está fechado, começou a diminuir a quantidade de ácido. Então, a gente tinha que fazer, através do pH-âmetro, medir o pH de hora em hora, durante o período de 24 horas, para saber realmente, durante o dia. E estou dizendo que em Palma, que a gente fosse trabalhar com pequena quantidade de água. Não é nem irrigação que a gente chama, que não tem lâmina ainda específica para irrigação de palma. Seria mesmo aguar a palma. Então, seria um ponto que a gente precisava fazer um teste para saber realmente qual o período de irrigação. Então, eu gosto muito de mostrar esse gráfico para as pessoas entenderem, principalmente os técnicos, a importância de trabalhar a palma não consociada para a gente ter um desenvolvimento maior da palma forrageira. Outro ponto fundamental, gente, é na seleção. E isso é um desafio. Aí por quê? Porque se a raquete não sair de qualidade para chegar lá no escritório da Emates para ser entregue ao produtor, nós não vamos ter resultado no desenvolvimento desse palmal. O que acontece? Essa raquetinha nova aqui, ó, essa raquetinha nova aqui não serve para o plantio. No momento que você corta e coloca ela, e cortar ela e plantar, ela vai secar e vai queimar, porque ela não tem ainda fibra. Seria essa raquete, se você pegar a raquete balançar e não quebrar, ela está ótima para o plantio. Principalmente a orelha de elefante mexicana, ela tem esse amadurecimento mais rápido. Então, por isso que raquetes pequenas são ideais para o plantio. Aí muitos podem perguntar, qual o tamanho da raquete ideal para o plantio? Gente, não é o tamanho, é a maturidade da raquete. Se a raquete tiver 20 a 25 centímetros já e tiver madura, pode plantar que ela vai desenvolver. Não adianta você pegar uma raquete grande e não fizer um plantio bem feito. Vou mostrar aqui uma figura na frente que vocês vão ter a ideia que não tem condições de fazer um plantio de uma raquete grande se não for bem enterrado, porque você não vai ter o desenvolvimento da planta. Então, precisamos ter muito cuidado na hora da colheita. Por isso que nós recomendamos muitos os fornecedores de não enviar essas raquetinhas verdes. Tá vendo essas raquetinhas bem verdinhas aqui, verde claro? Essas daqui não são ideais para o plantio. Seria o verde mais escuro que já está madura. Aí sim, uma raquete madura você pode plantar que você vai ter um resultado satisfatório no plantio. Essas raquetes novas, jamais botar no plantio. Aqui, eu, doutor Itamar, professor Marco Vinícius, a Lúcia de Madalena, fazendo a seleção de palma forrageira lá em Madalena. A orelha, essa aqui, gente, é de sequeiro, é a gigante, é um aluvião. Vocês estão vendo o tamanho da raquete. Essa palma tem 2 anos. A gente estava selecionando para o plantio. Vocês estão vendo o desenvolvimento dela. Então, isso é que nós queremos. Raquetes sadias e raquetes bem desenvolvidas para o plantio. Aí sim você vai ter um palmal bem desenvolvido. Se você não tiver essas características de palma com raquetes sadias e com raquetes bem desenvolvidas, você não vai conseguir ter um desenvolvimento do palmal esperado. Então, precisamos ter muito cuidado. Então, no plantio, uma raquete desse tamanho requer uma cova maior. Eu vou mostrar na frente, precisamos ter muito cuidado na hora do plantio que vamos fazer com essas raquetes. Então, aqui é a seleção feita em Madalena, nós acompanhando. Sempre nós visitamos os palmares para saber a qualidade da palma que estamos comprando, para chegar lá na ponta, palma de qualidade. Essa daqui, a Ipa Sertânia, vocês estão vendo que é uma raquete realmente bem desenvolvida, uma planta que tem um crescimento para cima, ereto. Precisamos de uma raquete bem maior em relação à miúda, tem maior quantidade de água, que eu falo para vocês que esse aqui, ó, como fosse o losango, que isso aqui dentro está o vacúolo que armazena o CO2 e o ácido málico. Precisamos a luz bater nessa lateral da raquete aqui. Por isso que a planta se desenvolve bem quando tem muita luz para ser absorvida. Essa aqui é a orelha de elefante mexicana. Vocês estão vendo que o crescimento dela sempre para as laterais. Esse aqui, quando fazemos um plantio super adensado, precisamos ter muito cuidado, porque nós não conseguimos deslocar entre fileiras. Então, precisamos ter um espaçamento para não ter problema na hora dos tratos culturais e na manutenção do palmão. Então, vocês estão vendo que ela cresce para as laterais. É uma palma que se desenvolve muito,
tem muitas raquetes, e essas raquetes podem ser utilizadas diretamente para o plantio. Sempre, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a raquete mãe, a raquete filha e as raquetes netas. E quando for cortar, mostrar lá na frente, sempre a gente corta da filha para a neta. Corta nessa interseção aqui e não aqui na base, porque você deixa só a mãe para ser produtora de novos brotos. Isso aqui é a gigante. Esse aqui foi no meu experimento de doutorado, quando eu fiz a seleção de palma, eu trabalhei com a gigante. E aqui era testando, fazendo o espaçamento, a adubação e a posição de plantio, qual seria melhor. Então, estou mostrando também a seleção das raquetes, essa aqui é a gigante, evitar essas raquetinhas novas para o plantio, porque essas não se desenvolvem, vai produzir na hora que for plantada. E na hora que você estiver plantando, ela vai quebrar. Aqui também é a orelha de elefante mexicana. Vocês estão vendo que ela também, quando você planta supraadensada, você não consegue se movimentar. E aqui eu queria mostrar também um trabalho que a gente fez na fazenda normal, no CETREX, com o apoio da Emates, com o doutor Itamar, professor Marco Vinícius. Nós fizemos uma visita à Paraíba, e na Paraíba ele fazia o fracionamento da raquete para o plantio em canteiro. E nós fizemos essa visita com o intuito de fazer um aperfeiçoamento dessa técnica no estado. O que foi que nós fizemos? Pegamos uma raquete dessa e fizemos o fracionamento para o plantio. Na EMEPA, ela fazia 2 fracionamentos, aqui ao meio. Ela fazia um fracionamento aqui e o outro aqui. Só que ficava esse pedacinho aqui no meio, muitas vezes sem esses pontinhos que nós chamamos de auréolas. Se não tem essa auréola, não vai ter brotação. Então, isso era um ponto que a gente ficava ansioso, porque por que plantar aquele que não vai ter broto? O que foi que nós fizemos? Fizemos só um corte ao meio e fizemos fracionamentos. Desses fracionamentos aqui, vocês estão vendo, nessa raquete aqui temos 12 fracionamentos. Desses 12 fracionamentos aqui, são 12 plantas. Lembrando que em cada fracionamento desse aqui, a gente deixa de 3 a 2 areolas. 3 a 2 areolas. Porque essas areolas daqui sempre têm maior concentração de hormônio de enraizamento. Aqui em cima está a concentração dos hormônios de brotação. Então, não foi o que nós fizemos. Fizemos esse corte ao meio, pegamos um canteiro, fizemos um canteiro de 1 metro de largura por 10 de comprimento, colocamos 25% de esterco nesse canteiro, botamos um sombrito que tinha 1,5 metro de altura, para evitar diretamente o sol, porque quando você faz esse fracionamento aqui, essa raquete, esse fracionamento aqui vai ficar muito exposto. No caso dessa daqui, vamos ter 3 perda de água nas laterais. Então, com isso, com o sol, nós vamos perder a qualidade desse fracionamento. Foi o que nós fizemos. Colocamos 1,5 metro de altura, um sombrito de 70%, que impedia diretamente cair em cima. E algo que nós colocava aqui como fosse água para coentro. Só mesmo molhando um pouquinho, nada de encharcamento. E aqui, isso foi na primeira semana, que eu estou mostrando para vocês. Com 15 dias, nós já tínhamos brotação. Vocês já estão vendo aqui, já está vendo a brotação. Por que isso? Em 2013, nós não tínhamos raquete suficiente para o desenvolvimento da palma forrageira do estado. E nós já queríamos entrar com a palma resistente à construída do carmim. Então, nós trouxemos da EMEPA, só para vocês terem uma ideia, 16 raquetes. 4 da miúda, 4 da orelha de elefante mexicana, 4 da orelha africana e 4 da Ipa sertânia. E daí fizemos o fracionamento. E fizemos o plantio canteiro. Depois de terminar aqui. E nesse canteiro nós saímos acompanhando. Vocês estão vendo aqui, com 30 dias, olha como é que já estava de broto. Com 60, a brotação, isso acompanhando o desenvolvimento da planta. E aqui com 90 dias. Com 90 dias, nós observamos que a raqueta estava madura. Esse verde escuro aqui, a raqueta estava madura, eu podia levar para o campo definitivo. Então, foi o que nós fizemos. Esse fracionamento que foi plantado, nós, 1 centímetro do broto, nós fizemos um corte. Porque nós queríamos que esse fracionamento continuasse produzindo novas raquetes aqui.
Então, daqui com esse broto cortado aqui, nós queríamos que ela aumentasse a brotação. E cada 90 dias nós fizéssemos um novo corte. E aí, vocês estão vendo, ó, com 25 dias, quero mostrar isso aqui, que com o corte do fracionamento, no fracionamento, vem de 3 a 6 novos brotos. Quer dizer, se em 10 metros quadrados eu tenho 1.000 plantas, então com 90 dias, com 180 dias, eu posso tirar de 3 a 6 mil novas plantas para ser plantada em outro local. Então, isso é o nosso intuito, era aumentar a multiplicação da palma forrageira. E com isso, graças a Deus, deu certo tanto lá como, como no Cetrex. E aí, com 90 dias, vocês estão vendo, ela já bem desenvolvida, depois do corte, e aqui, com 90 dias após o primeiro corte. Só para vocês terem uma ideia aqui, com 90 dias após o primeiro corte, que foi dado o corte aqui, olha os 3 brotos. Olha o desenvolvimento dessas raquetes. Daqui, você pode tirar para o plantio ou para a alimentação do animal, sem problema nenhum. Eu fiz um trabalho desse com um produtor lá em Cabrobró, em Pernambuco. Ele tinha criação de cordeiro, queria fazer um plantio de palma, mas não tinha área. E eu recomendei ele fazer o canteiro. E do canteiro ele fosse colhendo e colocando para os cordeiros. E deu tudo certo na alimentação do animal. Ele ficou cortando de 100, cada 100 dias, não foi para 90, porque com 100 dias realmente ela está mais madura. E aí favoreceu mais, da fibra que tinha, favoreceu o desenvolvimento dos animais melhor. Então, com esse corte aqui, gente, vocês estão vendo que cada 90 dias você pode dar um corte. Então, com 180 dias você vai ter, com 90 dias você vai ter praticamente só as 1.000, depois com 180 você vai ter de 3 a 6 mil, e aí com cada 90 dias você pode fazer um novo corte, e com isso aí vai aumentando sua produção de raquete. Então, se tiver área, você pode fazer esse plantio tranquilamente. E aqui foi o teste no campo, lá no Cetrex. Aí vocês estão vendo com 30 dias, e aqui com 60 dias já o desenvolvimento dela. Lembrando que se você for plantar no canteiro, quando for plantar no local definitivo, você tem que colocar um mínimo de água para o desenvolvimento dela. Com esse trabalho aqui, quem conhece aí Russas, o Marciano fez esse trabalho, pegou 1.500 metros quadrados de canteiro em 2013, e hoje eles têm mais de 42 hectares de palma implantado. Só fez plantio atrás do canteiro, depois plantou no local definitivo, e daí saiu multiplicando. De 2013 para cá, eles têm mais de 42 hectares já de palma implantado. Então, o que eu quero mostrar aqui é uma saída quando nós tivemos pouca palma, para a gente fazer um trabalho desse de multiplicação. Então, isso para mim é um ponto fundamental, quem realmente quer fazer esse trabalho de multiplicação de palma forrageira. Por local definitivo, você pode plantar sem problema nenhum. E pode utilizar do canteiro também. O Marciano usou no canteiro dele até o 5º corte e parou porque não tinha mais área para plantar. No plantio, sempre eu uso essas 5 observações: onde plantar, como já falamos lá no início, evitar solo que encharque, solo pedregoso, solo com muita areia. Como plantar? Aí sim, isso aqui é um ponto que eu vou mostrar aí na frente para vocês, porque muitos querem. Eu planto em colo, eu planto em suco, tudo vai depender como o produtor vai plantar. Eu recomendo sempre plantar em dó, não em baralho. Como manejar? Esse é um manejo fundamental, principalmente na colheita, para que nós tenhamos um período do palmal mais vigente, o palma dura 15 anos, 16 anos, e não um palmal para durar 4, 6 anos. Como colher e como utilizar. Aí eu vou mostrar a utilização que a gente está fazendo hoje para alimentação animal aqui no estado do Ceará, para vocês terem uma ideia do incentivo que a gente está fazendo. Um ponto fundamental que eu sempre digo para os produtores é época de plantio, de 15 a 30 dias antes do período chuvoso. No Cariri, a gente precisamos ter muito cuidado, porque o Cariri tem um período de chuva bem antes das outras regiões. A palma seja plantada em novembro. Ah, mas 7 anos de seca, como foi que nós ficamos de olho na FUNSEMI, nas observações, e quando começava a chover, pode plantar, pode, porque ela não vai mais condições de apodrecimento. Então, você planta e ela vai se desenvolver. Então, a gente recomenda 15 a 30 dias para da chuva, começando pelo Cariri. A palma teve, em 2011, um zoneamento. O zoneamento era sobre a altitude e temperatura,
eu fiz um documento para o Ministério e disse que a importância da palma, se eu estou trabalhando em palma irrigada, quer dizer que eu não vou poder plantar palma no semiárido? Então, eles fizeram agora outro zoneamento, o zoneamento agora ficou por época de plantio. Qual seria a época ideal para o plantio? Então, fez esse detalhamento, principalmente aí no período do Cariri, começa em novembro, as outras regiões em dezembro, até janeiro seria o período para a gente plantar palma nesses 3 meses. Independente que tem regiões que nós plantamos até março, isso vai depender do período da chuva. E aqui evitar solos pedregosos e com facilidade de encharcamento. Então, isso é um ponto que nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai plantar palma. Tipo, em cova ou em suco? Isso tudo vai depender do que o produtor tem. Se ele tiver um trator, se tiver um sucador, faz um suco. Se não tiver, faz cova. Mas lembrando, isso é um ponto fundamental para o desenvolvimento das raquetes. Não adianta eu querer plantar uma raquete grande e o solo e a cova fica rasa. Por quê? Se plantar a cova rasa, como ela tem raiz superficial, ela não vai ter a segurança das raízes da planta. E essa planta vai tombar. Vou mostrar aqui para frente para vocês que corre isso. Está aqui os espaçamentos, hoje, que existe 1.000 espaçamentos. Nós estamos com espaçamento duplo de 2 metros, por 0,4, por 0,3. Vou mostrar na frente o espaçamento duplo. Esse eu estou recomendando mais para irrigação. Esse seria um espaçamento que estamos com resultado excelente na produção. Se eu colocar 25 centímetros aqui entre plantas, eu vou ter 50.000 plantas por hectare. No espaçamento duplo desse que eu fiz agora, a gente fez agora em Xaramubim, nós tiramos 400 toneladas de matéria verde. Quer dizer, dá 40 toneladas de matéria seca por hectare ao ano. Então, isso é uma cultura que tem alta produção. E no espaçamento simples, seria 1,5 por 0,30. Com essa, a gente tem facilidade de fazer a manutenção do palmal. Então, seria os espaçamentos hoje que nós estamos mais recomendando para o plantio da palma forrageira. Esse aqui seria o espaçamento duplo. Vocês estão vendo que de uma para outra, de uma linha para outra, que são 2 metros, daqui 25 centímetros, e aqui entre plantas 40 centímetros. Então, aqui dá 25.000 plantas por hectare. Nessas 25.000 plantas por hectare, nós estamos conseguindo já 40 toneladas por hectare. Então, isso, 40 toneladas de matéria seca por hectare. Então, isso é um ponto fundamental, porque a palma, todo mundo sabe que ela tem muita água e pouca matéria seca. Solo. Gente, o solo, vocês estão vendo aqui que é um solo que fosse para milho, um solo de boa qualidade, um solo pouco argiloso, pouco arenoso, quer dizer, solo argilo-arenoso, seria um solo ideal para o plantio da palma. E sempre observando as curvas de nível. Aqui seria a abertura do suco, no caso semi-anual, ou se para o trator também você pode puxar o sucador, que seria ideal, ou por cova. E aqui, o espaçamento, no qual que eu falei para vocês lá, adensado ou não adensado, vai depender do produtor, das condições que o produtor tem, principalmente nessa daqui que vocês estão vendo, a fileira dupla. Se for superadensada, precisamos ter cuidado, porque aqui não vão ter a manutenção ideal se não tiver as condições ideais do produtor. Com ou sem irrigação, vai depender da região que o produtor esteja. Se ele tiver água também, pouca água, pode fazer irrigação. O sistema de irrigação vai passar aqui no meio da linha, principalmente para gotejamento. Se for um solo arenoso, a gente está recomendando por aspersão. Se for um solo mais argiloso, a gente recomenda por gotejamento. Você forma um bulbo aqui e com isso favorece o desenvolvimento da planta. Qual o tipo de plantio? Fileira dupla ou fileira simples? Como mostrei, se for para irrigação, fileira dupla. Se for para sequeiro, recomendo sempre fileira simples, para isso ter manutenção. E outra, gente, quando conversar com o produtor, perguntar se ele quer palma para usar todo ano. Ou se não, vai usar só quando tiver um período que ele acha que tem um período de seca. Vai, não, eu quero deixar ali uma reserva, se vai acontecer algum problema com o meu alimento. Então, você tem que botar um espaçamento maior. Se for um espaçamento mais adensado, vocês precisam ter cuidado na hora do plantio. Vai exigir mais manutenção, vai exigir mais adubação, vai exigir tudo mais condições para ter um desenvolvimento melhor da planta. Outra forma de plantio, gente, é baralho ou dominó. Vocês estão vendo que essa daqui, esse plantio aqui, é forma de dominó. Uma raquete atrás da outra, e não uma versus da outra. Por quê? Se for orelha de elefante, ela vai diminuir o desenvolvimento dela, devido dessa raquete não ter como
se desenvolver para um lado nem para o outro. Lembrando que a orelha de elefante mexicano, elas crescem mais para as laterais. Então, sempre recomendo o plantio dominó. E na frente eu vou mostrar um tipo de plantio com dominó, para vocês entenderem bem direitinho, que facilita mais ainda a visualização. Posição de plantio, gente. Vertical e inclinada. Agora, aqui precisamos ter muito cuidado, que essa raquete deve ser implantada 2/3 da raquete no solo. Não só colocar a raquete no solo. Então, esse 2/3 é o ponto fundamental para fixação da planta no solo, porque a raiz dela é superficial, e aí, se você não fizer um plantio bem intenso, você não vai conseguir desenvolver essa planta para o palmal. Então, precisamos ter muito cuidado na hora do plantio, é enterrar 2/3 da raquete. Por isso que eu digo muito, quando os produtores querem uma raquete grande, você vai plantar a raquete conforme a recomendação, porque se não for, não adianta plantar, porque vai ocorrer o tombamento. Então, precisamos ter muito cuidado. Ela pode ser vertical ou inclinada. Esse aqui, outro ponto, que aqui é o produtor fornecedor de palma. O que foi que ele fez? Porque todas as raquetes, gente, antes do plantio, você colhe, você deixa de 7 a 10 dias para cicatrizar e depois fazer o plantio. Aqui esse produtor já fez o modelo de cicatrização. Já saiu daqui, já pode plantar direto. Mas a maioria dos fornecedores, ele corta hoje, a palma sai amanhã. Então, você tem que dar uma cura de 7 a 10 dias para depois plantar. Porque se não fizer isso, ela vai apodrecer. Porque não está cicatrizado a raquete no corte, e aqui vai haver a transferência dessa umidade para o solo. E com isso, a raquete não vai se desenvolver, vai apodrecer. Então, você deixa de 7 a 10 dias lá na sombra para cicatrizar. Outro ponto aqui, gente, pode ser debaixo do alpendre, pode ser debaixo da árvore, pode ser debaixo de outro local. Mas lembrando, nunca deixar amontoada como está aqui. Por quê? A palma é muito rica em água. Então, essa raquete que está aqui embaixo, com essa pressão que está ocorrendo aqui, ela vai apodrecer, essa raquete de baixo. Então, evite esse tipo de, que a gente chama de cura. Quanto mais espalhada, melhor. Quanto mais no local arejado, melhor. Quanto mais na sombra, melhor. Mas sempre bem espalhada. Nunca deixar amontoada, porque senão a raquete vai realmente apodrecer. Então, evitar esse tipo de plantio. Olha aqui, ó. Quando você deixa no sol, o que acontece? A raquete vai fazer a proteção dela. Ela está fazendo um arqueamento. Então, quando devido à oxina dela, vai tentar fechar aqui para se proteger. Se você for plantar essa raquete, essa ponta que ficar no chão, ela vai apodrecer. Então, precisamos ter muito cuidado também quando vai colocar para cicatrizar. Não deixe no sol, sempre na sombra, no local arejado, para que essa cicatrização seja bem feita. E evitar também essas pontinhas aqui, ó, que muitas vezes você deixa essa pontinha aqui vai apodrecer e acaba passando para a raquete principal. Então, muito cuidado na hora que for fazer esse tipo de plantio. Aqui eu gosto de mostrar aqui já uns locais de palmal, que também com apoio, que foi pela hora de plantar, em Mauriti, ó, aí para Sertânia, bem desenvolvida, Milagres, orelha de elefante mexicana. Esse aqui, ó, fileira dupla, vocês estão vendo aqui. Olha aqui, ó, a orelha de elefante mexicana. A gente recomenda que essa raquete aqui não bata igual, fique de frente para essa, que ela sempre fique no meio de onde foi plantado uma raquete para outra. Para que isso? Como o crescimento dela é nas laterais, vai passar no meio e não vai pegar uma com a outra. Então, aumenta mais esse plantio aqui dominó. É o tipo de plantio que eu mais recomendo. Se você for plantar ela feito um baralho, essa daqui ia ficar batendo nessa. Então, desde aumentar o número de brotação, reduz o número de brotação. A palma, gente, ela é muito sábia na parte de brotação. Se ela achar que está sendo... quem já viu um palmal, que quando está dentro do mato, com certo tempo, ela para de brotar. Ela fica toda cheia e não aumenta a brotação. Porque ela está sendo ameaçada. No momento que ela está fazendo aquilo, ela está se protegendo. Muitas vezes você pode pegar uma raquete que tem espinho. Se ela tem soltando espinho, ela pode estar com um problema nutricional, hídrico, praga ou sombra. Ela emitiu espinho. Aquilo é a proteção da planta. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado na hora que vamos ter trabalho com palma. Muitas vezes a gente pensa que é só plantar
e ter cuidado. Esse aqui em Itauá, e o doutor Amorim deve ter visto esse plantio aí com irrigação mínima, palma com 8 meses, bem desenvolvida, lá no sertão do Itauá. Outro tipo de plantio que a gente faz, também recomendo, ó, curva de nível, na descida de um alto, estão vendo que tem a proteção do solo, que vocês estão vendo que ela vai protegendo o solo. Então, ela impede que o solo seja carreado. Com isso, também serve para conter o solo. Também serve para a contenção de solo. Então, isso é um ponto fundamental com a palma forrageira, que ela serve para esse tipo de trabalho também. Aqui, ó, curva de nível, sequeiro, desenvolvimento da palma excelente. Aqui, gente, na hora do plantio, precisamos ter muito cuidado. Evitar a face mais larga virada para o sol. Olha o que acontece quando nós colocamos a face mais larga virada para o sol diretamente, quando fazemos um plantio 30 a 15 dias antes do período da chuva. Não choveu ainda, está o sol quente. Essa raquete vai ficar amarela e vai apodrecer. Então, evitar essa raquete mais larga no sertão, quando for plantar, virada para o sol. Vocês estão vendo que ela vai querendo brotar, mas as raquetes saem como se fosse um estronamento. Então, evitar esse tipo de plantio. Porque a raquete, gente, quando começar a chover, das primeiras chuvas, você pode plantar ela de qualquer jeito, virada para o norte, sul, leste, oeste, não tem problema nenhum. Mas antes do período da chuva, evite fazer esse tipo de plantio com a face mais larga virada para o sol. Porque, senão, ela vai apodrecer e vai trazer um transtorno para o produtor. Vocês estão vendo essa daqui, ó? Essa daqui não tem mais como recuperar. Ela já secou. Quando ela seca, ela começa a apodrecer o restante e aí, seguidamente. Por que isso? O produtor, aqui depois eu conversando com ele, o que foi que ele disse? Abriu o suco e colocou a raquete. A facilidade o que era? Era só colocar a raquete na lateral do suco. Mas para isso nós precisamos entender que precisamos enterrar a raquete. Se eu deixar a raquete em cima do solo, ela vai brotar. Mas o problema é que ela não vai ter segurança de desenvolvimento. Porque quando começar a desenvolver as novas raquetes, ela vai tombar e não vai desenvolver. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Olha aqui, ó. Um plantio raso, o que acontece? As raquetes se desenvolvem, raquete grande e a planta tomba. Isso aqui não é podridão. Vocês estão vendo as raízes bem desenvolvidas aqui. Como a raiz dela é superficial, não segura o peso. Então, evitar os plantios rasos. Como essa raquete aqui, olha aqui. Uma raquete desse tamanho, foi plantada, ela já tem 12 brotações. Essa raquete era para plantar 2/3 dela. O meio mais um pouquinho. Porque a raiz dela é superficial, então toda essa região aqui ficava com raiz, ia segurar essa raquete. Então, com uma planta desse tamanho, dessa raquete desse tamanho, com 12 brotos já, ela não consegue se desenvolver bem. Então, com isso, é evitar esse tipo de plantio. Sempre plantar os 2/3. Então, isso é um plantio inadequado. Precisamos ter muito cuidado na hora de plantar uma raquete grande. É por isso que eu digo muito para os produtores, que a grandeza não é o tamanho. Às vezes, pode dar um trabalho maior para eles e não vai ter o desenvolvimento da raquete. Só plantar um pouquinho vai tombar. O corte, gente. Vocês estão vendo aqui que eu estou cortando na interseção. Essa aqui é a raquete mãe, a raquete filha e a raquete neta. Sempre cortar na interseção da filha com a neta. Aí vocês estão perguntando, mas por quê? Se eu cortar aqui embaixo, não vai ter maior número de raquete? No início, sim. Só que na hora que você corta essas raquetes aqui, essa raquete aqui que chama mãe, ela vai botar broto e raiz. E ela não sabe fazer as duas coisas no mesmo tempo. Ela vai decidir se vai fazer raiz ou fazer broto. E sempre aqui vai vir no máximo 3 brotos. 3 brotos vão sair aqui. Se aqui vocês estão vendo, tem 5 filhas. Se cada filha dessa colocar 5 brotos, só aqui nós vamos ter 15 raquetes novas já na bisneta. Então, precisamos ter muito cuidado na hora do corte. Então, essas daqui sempre vai brotar e essa aqui sempre enraizar. Então, com esse tipo de corte aqui, seu palmal tem durabilidade de 12, 15 anos. Eu tenho um palmal hoje, que eu acompanho, tem 12 anos. A produção desse ano, de 2019, 2020, foi maior que 2018, 2019. Eu creio que até 2015 essa produção vai aumentar, 2017 ela estabiliza e depois vai caindo devagarinho. Quer dizer, um palmal com 20 anos produzindo, então isso é excelente. Você ficar sempre produzindo palma, quer dizer, dando as condições ideais, você vai ter esse resultado. Então, gente, sempre cortar na interseção da filha com a neta.
Então, você vai ter uma maior produção de raquete. Olha aqui, ó. Essa aqui é a raquete mãe e aqui é a raquete filha. Então, vocês vão ver o número de brotação que sai. Olha aí, ó. O número de brotação que vem. É isso que nós queremos. Deixa a mãe, a filha, e aí a filha vem muita brotação. É isso que nós queremos. Se você deixar ela só aqui embaixo, se você cortar aqui na mãe, sempre vai vir 3 brotos. No máximo, 3 brotos. Então, se você corta mais em cima, quantos brotos não vai vir? Então, de 15 a 16, 17 novos brotos vai vir, e com isso, sempre desenvolvimento maior. Então, lembrando que muitas vezes você não vai ver poucos brotos na laterais da planta, porque a maior concentração de ácido de enraizamento está aqui. Já nas laterais, é os ácidos de crescimento. Correção do solo, gente. Sempre no plantio, eu recomendo fazer uma adubação de esterco em solo que você achar que está pobre. Colocar de 30 toneladas de esterco por hectare. Se for no suco, coloque 2 a 3 quilos no metro linear. Lembrando, isso não é uma regra. Sempre a gente recomenda colocar esse tipo de esterco. Lembrando, gente, se o esterco estiver muito úmido e se você não fizer aquela dosagem com o solo, se você colocar a raquete em contato, essa raquete pode apodrecer. Então, precisamos ter muito cuidado na hora do plantio, do produtor fazer aquela mistura realmente com o solo. E aqui só mostrando as técnicas de plantio, para quem for adubar, dificilmente, porque eu vou mostrar uma tabela aqui na frente, porque muitos de vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal recomendando muito nitrogênio para a planta, para a palma. E isso eu não recomendo, vou mostrar para vocês o porquê que eu não recomendo nitrogênio. Eu recomendo mais potássio e cálcio. E o porquê que eu vou mostrar para vocês. Então, essa adubação aqui, química, pode ser mais de potássio. Lembrando que de fósforo, ela existe também o mínimo. Adubação orgânica, gente. Nunca colocar esterco no pé da planta. Sempre deixar de 30 a 40 centímetros. Por quê? Se esse esterco você colocar muito no pé da planta, com a umidade da chuva ou da irrigação, essa planta vai apodrecer. Então, você coloca no meio da fileira e há uma raiz dela superficial e ela vai absorver esses nutrientes da matéria orgânica. Então, isso é um ponto que a gente recomenda muito. Cuidado na adubação orgânica, já isso aqui de manutenção. Não colocar no pé da planta. Essa tabela aqui que eu gosto de mostrar, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, 100 toneladas de matéria seca por hectare ano. Quantidade de nutrientes que ela extrai. Nitrogênio, 90 kg, fósforo, 16, potássio, 258 kg e cálcio, 235 kg. O que a gente vê? Que o cálcio e o potássio juntos favorecem a abertura dos estômatos da palma. Principalmente, ela favorece esse desenvolvimento da abertura. Então, como a palma, principalmente hoje está sendo usando pouca água, em solos bons, ela vai tentar abrir os estômatos mais cedo. E com isso, ela vai extrair mais o fósforo, mais potássio e cálcio. Para quê? Para a abertura dos estômatos continuar e a absorção do CO2 em transformação em ácido málico. Então, para que nós ficar colocando nitrogênio se nós estamos colocando matéria orgânica suficiente, talvez já tenha nitrogênio? Já tem matéria orgânica suficiente no solo. Então, precisamos ter muito cuidado para nós diminuir nosso custo de produção em adubação de palma forrageira. E muitos técnicos vão ver para vocês, vão recomendar, coloca nitrogênio, coloca fósforo. É bom fazer uma avaliação da análise do solo para nós não colocar o dinheiro fora. Porque não adianta você querer colocar nitrogênio que ela não vai absorver a quantidade ideal. Você vai achar que colocar nitrogênio vai aumentar a brotação, vai aumentar o tamanho da raquete? Negativo. Ela não faz nada disso. Não adianta querer fazer que ela não vai fazer. Controle de plantas invasoras. Aqui eu recomendo sempre no primeiro ano você pode fazer capina, no segundo ano é roço. Muitos estão usando herbicidas, mas eu não recomendo, não tem nenhum herbicida registrado no Ministério da Agricultura. Aí fica a critério do produtor. Muito cuidado, gente. Muitos querem usar glifosato. Glifosato queima todas as raquetes novas. Ah, vou usar o chapéu de Napoleão para fazer. Olha, isso é um risco que você está fazendo, porque você pode diminuir a quantidade de brotos da palma. Então, muito cuidado quem vai usar herbicida, principalmente esses produtos aí no controle da palma, porque você pode ter um problema diferenciado. Porque aqui não vou falar sobre praga, mas muitas raquetes podem ter o que a gente chama mal fisiológico.
É como se fosse um queloide. Surge da planta, ninguém hoje já sabe de quê. Se pode ser herbicida, se pode ser água, se pode ser adubação, até hoje nós não sabemos o que será. Agora eu quero mostrar para vocês, eu sei que o tempo já está bem adiantado da hora, mas uso na alimentação animal, que é um ponto fundamental que eu gosto de mostrar para vocês. Aqui a fatiadeira que já existe, aí para vocês terem uma ideia, porque tem muitos produtores, eu tenho a fatiadeira, essa daqui faz a fatiadeira do tamanho que você quer, para ovino, caprino e bovino. Olha o tamanho que fica. Mas eu queria mostrar isso para vocês aqui, a experiência que nós temos com os animais. Trabalhando aqui o Marciano e Russas, ele usa GS pura, ele usa 400 kg o animal 400 kg de peso vivo, produção diária de 16 kg de leite, a gordura de 4%. Olha aqui a alimentação que ele está usando. Feno, 2,5 kg, pastagem natural, 10 kg, palma forrageira miúda, 10 kg, farelo de soja, 3 kg, o milho aqui, ele está usando muito ainda, que eu disse para ele, está usando muita energia, e aqui minerais e vitaminas. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Olha a qualidade dos animais de produção. Isso é animal puro, comendo 40 kg de palma miúda por dia. Então, gente, isso é um ponto que nós temos que quebrar esse paradigma, dizer que palma não pode ser fornecido para vaca pura, vaca que produz leite. Pode sim. Nós temos que fazer o ajuste da dieta do animal. Muitos, às vezes, tem os preconceitos de utilização de palma, devido que ela tem pouca fibra. Mas isso é fato. Nós temos que ajustar com outro material que tenha fibra. E essa fibra, com a energia que ela tem, com outros micronutrientes que ela tem, com a qualidade nutricional que ela tem, ela substitui e favorece a dieta do animal. Que a palma favorece tanto a reprodução como a sanidade do animal também. Então, só estou mostrando isso para vocês porque muitas vezes a gente acha que não pode ser fornecido. Pode sim. A dieta do animal deve ser bem equilibrada. Esse outro produtor aqui, que chama o Jardel, as vacas dele são 480 quilos, são girolando. A produção média, 22 quilos de leite. A gordura, 3,5. Vocês estão vendo aqui, ó, a silagem. Ele usou 30 quilos de silagem, 20 quilos de palma, 5 quilos de concentrado, 0,5 quilos de minerais. Olha os animais dele aqui, ó. Isso aqui eu disse para ele que os animais estão com score acima do permitido para a vaca que produz leite. E as vacas deles, de alta produção. O que eu quero chamar a atenção aqui, que vocês estão vendo, ó, fezes muito mole, quer dizer, tem muita energia que esse animal está comendo. Então, precisamos ter muito cuidado na alimentação dessas vacas de qualidade. Isso é Girolando. Essa outra aqui, Maranguape, mesma coisa, é 17 kg de leite. Agora vocês vão ter a ideia aqui, silagem, palma, 40 kg, você viu que ele inverteu, a silagem lá do anterior é maior, e o concentrado 4 kg. Aqui esse concentrado praticamente é proteína, mais soja. E aqui os animais, ó, sendo alimentados, vocês estão vendo. E aqui essa produção de alta qualidade lá também. Quer dizer, ele diminuiu, aumentou a palma, diminuiu a silagem e equilibrou a produção do animal. Então, vocês estão vendo um animal de bom score. Só isso aqui, um trabalho que foi feito, só para você ter ele aqui, vaca produzindo 16 kg de leite por dia. Ele fez um lote usando silagem, milho, ureia e farelo de soja. Na outra, ele usou palma, silagem, usou 28 de silagem, palma 40 kg, ureia, farelo de soja e mineral. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que os dois lotes produziram a mesma quantidade de leite e não teve queda tirando a palma e colocando o milho. Tirando o milho e colocando a palma. Eu quero chamar aqui, não é que eu vou substituir, tirar o milho total, mas se eu não tiver o milho, eu posso colocar a palma, minhas vacas de 16, 17 litros de leite vão produzir normalmente, sem problema de queda de produção. Então, isso é um ponto fundamental. Até eu faço uma observação aqui, ó, que em média 2 kg de palma substitui 1 kg de milho. Então, se você fizer essa média aí, você tem condições de equilibrar. Não é dizer que eu vou tirar a palma 100%, tirar o milho 100%. Bota só um pouquinho no concentrado e aumenta a proteína. E aí, você tem a palma forrageira que você pode equilibrar a energia tranquilamente na produção. E aqui, na Paraíba, eu visitei
um grupo de produtores que tinha 500 aves por galpão, a produção média diária de ovos era 480 ovos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que essas aves dele aqui, 28% da ração era palma. 28% era palma. O que é que ele fazia? De 75 quilos de ração, ele baixou para 55 e colocou palma. E as galinhas lá aqui, ó, tudo seco. Eu visitei de janeiro a abril, em 2017 em 2018 que eu visitei, só tinha dado de 50 milímetros. Aqui não tinha pasto para as galinhas, caipira, e o verde dela era palma. E a produção de ovos altíssima. E ele estava equilibrando a produção realmente com o verde, usando palma. Quer dizer, 28% usava palma. Aqui já um grupo de mulheres em Russas. Olha aí, ó. Se você for lá em Russas, lá Dona Santa, lá no Bichopá, ela usa também palma nas galinhas caipira dela. Isso que eu estou mostrando para vocês, que nós temos que buscar alternativa de saída para alimentação, que nós podemos fazer isso. E como a palma tem água, tem essa qualidade nutricional, eu vou diminuir, sim, aumentar minha qualidade dos animais e aumentar a postura das aves. E aqui a Embrapa Suína e Aves, que fica lá em Santa Catarina, fez um trabalho de engorda de suínos. E aqui vocês vão ver, ó, que a composição que ele usou de palma, 86% de palma, milho 2,299, farelo de soja 9,53, os pré-mix tudinho aqui. E aí o que ele diz aqui na frente? Que o crescimento de terminação de 25 a 105 kg de peso vivo, olha aqui, ó, que usou-se 25 a 42% de matéria seca da palma e apresentou ganho próximo de 800 gramas ao dia. Isso com palma. O importante é que não é preciso de milho para engorda de suínos. Com manejo adequado e formulação com cuidado é possível. Então, o que é que um pesquisador lá do sul recomenda de utilizar a palma forrageira na engorda de suíno? Então, isso é um ponto fundamental. E às vezes nós não fazemos isso. Então, isso precisamos ter muito. Eu queria mostrar essa outra aqui que ele mostra aqui, essa tabela aqui, que ele mostra o seguinte, que o preço equivalente de 25% a 30% do preço do milho, porcas em gestação entrou com 28% de inclusão e porcas em lactação, 28% de inclusão. E o crescimento em terminação entrou com farelo de palma. Então, isso é importante a gente colocar. E muitas vezes nós não damos valor à palma na alimentação de suíno, que podia ser uma grande alternativa para nós, produtores. Eu estou mostrando isso para vocês, que muitas vezes um produtor pergunta, o produtor é curioso e a gente acaba não tendo. Outro ponto que eu quero pedir o apoio de vocês é que nós temos um convênio com o Desenvolvimento Regional, que é a implantação de um centro de produção de muda de palma forrageira na farinha normal, na Emates, lá em Xaramubim, e 170 unidades de reuso com barragem subterrânea com desenvolvimento de inovações tecnológicas na produção de palma forrageira. Você perguntar, tem mais alguma área identificada? Não. Por isso que eu vou mostrar o projeto para vocês. Precisamos desse apoio de alguns técnicos para pegar um produtor que tem iniciativa, o produtor que tem criatividade, o produtor que sirva de modelo. Eu vou passar rápido aqui, mas o intuito é fazer 60 canteiros daqueles que eu mostrei, fracionado, na fazenda normal, para ter 60 mil mudas a cada 90 dias produzidas. Vamos ter 4 hectares de palma irrigado na fazenda normal, para testar o quê? Adubação, espaçamento, vamos testar consórcio, testar todo tipo de coisa que podemos fazer. Para quê? Porque eles querem que a fazenda normal seja um modelo para o Nordeste, como o IPA é para Pernambuco, para receber de modelo de pesquisa. Porque hoje temos 6 cultivares resistentes à costeira do carmim, queremos trazer as outras 2 que estão no IPA, eu já conversei para a gente trazer, e nós ficaria com as 6 cultivares resistentes à costeira do carmim na fazenda normal, para servir de modelo, de unidades de pesquisa, de divulgação e também de aula para nós todos. Porque daí nós vamos aprender tanto adubação, espaçamento, lâmina de água, qual sistema de irrigação melhor, e aí a gente vai ver qual seria o melhor intuito de fazer. E os 170
E os 170 que vamos fazer, 170 unidades de inovação que vamos fazer, seria inovações tecnológicas. Podemos fazer 70 reuso? Podemos. Podemos fazer barragem subterrânea? Podemos. Seria uma inovação tecnológica que reproduz espalma. Agora, pegar um produtor realmente que tem iniciativa, um produtor que tem criatividade, um produtor realmente que vai nos ajudar a fazer esse tipo de trabalho, para fazer oficinas. Por que isso? Nós temos oficinas, temos seminários, temos dia de campos, vamos ter cartilha. Eu estou com a cartilha pronta para ser já rodada nesse projeto. E aí vou mandar para o doutor Amorim, para mandar para os escritórios de todos da EMATES. Para que isso? Passo a passo da cultura da palma forrageira, até a seleção, ao plantio e a utilização animal. E o outro desafio maior é que em 5 anos nós vamos ter que ter implantado 30 mil hectares de palma no estado do Ceará. Então nós precisamos de um apoio grande de todos nós juntos para ter esse número de palmal implantado. Então esse é o nosso intuito desse projeto. É um projeto grande, que vocês estão vendo aí, o recurso chega até quase 8 milhões de reais, com o intuito de fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui vai ter capacitações, várias capacitações de técnico, de campo, oficinas, com o objetivo de mostrar passo a passo sobre a cultura da palma forrageira. E vamos trabalhar com as 6 cultivares resistentes à costuneira do carmim. Então, essa é a ideia desse projeto, que para mim é um projeto grande, um projeto de grande desafio para nós ser implantado aqui no estado do Ceará. E eu sempre gosto de fazer minhas considerações e dizer que a palma é uma forrageira bem adaptada às condições do semiárido, suportando as estiagens e as características para um processo fotossintético que resulta em grande economia de água. Isso é uma característica dela. Eu não falei, mas a irrigação que a gente está usando na palma, gente, no máximo que nós estamos usando é 300 ml por planta dia. Essa irrigação a gente está realizando, dependendo do produtor, o todo dá 5 litros a cada 15 dias. A gente está regando por 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Isso vai depender do cada produtor. E a palma forrageira é uma cultura relativamente exigente às características físico-químicas do solo. Então, isso é um ponto que precisamos ter muito cuidado. Ela exige. As raquetes não devem ser plantadas em solo que tenha capacidade de encharcamento. Atualmente, algumas propriedades do estado do Ceará estão utilizando a irrigação nos palmais. Então, pouca água e o resultado lá em cima. E a tecnologia de fracionamento de raquete para a produção é uma alternativa que nós estamos recomendando muito junto aos técnicos, junto aos produtores, porque se não temos palma suficiente, podemos fazer essa metodologia e ter a multiplicação das raquetes. E aqui são os parceiros, que ninguém faz nada só, todo mundo envolvido com o mesmo intuito, de um objetivo de ter palma no estado do Ceará e que o produtor tenha reserva alimentar suficiente para alimentar seu rebanho. Então, gente, sempre eu chamo a palma forrageira Ouro Verde do Sertão. Isso é uma foto de palma aqui no Ceará, lá no Chapada do Apodi. Temos uns 32 hectares de palma implantada lá em cima do produtor. Então, eu tirei essa foto para mostrar para vocês que a palma realmente, sendo bem utilizada, tem um resultado diferente. Então, vou deixar aqui meu contato. Qualquer coisa, estamos à disposição para algumas perguntas. E aí fica com o doutor Amorim e a Janaína para organizar as perguntas. Se alguém tiver algumas perguntas, estamos à disposição. Então, agradecer a todos e obrigado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo. A gente assistiu a palestra passada e parece que precisava assistir essa de novo. Coisas boas do sertão. Bom, pessoal, Janaína, tem perguntas escritas já no chat? Tem 5 perguntas, doutor Amorim. Posso ler a primeira? Pronto. Calma aí, Até o Janaína. senhor que fez. Passa as 5 perguntas para ele e depois a gente pega os escritos, tá bom? Tá certo. Eu vou anotando aqui, Janaína. Certo. Não tem ninguém inscrito ainda não, só as perguntas. Seu Anselmo, você quer falar? Escrever no chat e levante a mão aí. Pronto, o seu Anselmo é o primeiro. Vou primeiro fazer as perguntas. Só quero elogiar mais. Assisti a primeira palestra do Márcio, estou assistindo a segunda, viu? Só quero elogiar. Cada palestra que ele dá tem mais subsídio. Viu? Eu achei muito interessante, viu? Na palma forrageira, viu? A palma forrageira hoje tem como reservatório de água, né? Para atender os animais, realmente no período que ele precisa mais, que é o período de verão, né? Você vai dar ração animal. E eu estava vendo aqui, viu? A palma, você diminui o consumo de água em 50%, né? Certo? Isso.
Isso no gado, isso para cada litro de leite produzido, entendeu? A vaca tem que consumir 4 litros d'água, né? Isso. No caso do gado de engorda, né? Para cada quilo de matéria seca, ele vai consumir 3 litros de água, né? Ao dia. Entendeu? Então, a gente vê que diminui muito o consumo de água. Então, é muito importante para nós nordestinos, né? Principalmente nessa região nossa que é seca, né? É produzir palma para raçoar os animais. Porque você vai ter, né, uma diminuição do consumo de água muito grande, de água, né? Muito grande. Então, isso aí já é uma vantagem grande você plantar palma, né, para ração aos animais aqui no Nordeste. Então, mais uma vez, quero parabenizar, boa palestra. O Amorim, que está no comando da minha aí, que ainda matar com a mulher faleceu, né? Mas só tem a saudade com ele, né? Ok, Anselmo, muito obrigado. Fico até emocionado com falar do Itamar, porque a pessoa trabalhou comigo aqui na região. A gente gosta muito, a gente se dá muito com ele, dá muito com ele, né? Se dá muito com ele, é uma pessoa boa, né? Fico triste, né? Com essa notícia aí, mas é isso mesmo. Isso é a vida continua. É um grande homem. É um grande homem. Janaína, pode fazer assim. Deixa só um adendo aqui, doutor Amorim. Anselmo, a palma tem alguns trabalhos usando farelo, sabe? No farelo, a gente estava fazendo um trabalho aqui em Fortaleza, um produtor me procurou para fazer engorda a mistura múltipla de palma forrageira na substituição do milho. Isso seria para cordeiro. Era um produtor grande aqui. Só que eu precisava de muita quantidade de palma para fazer o fracionamento. Que você sabe que eu tenho que fazer o quê? Tinha que trazer muita palma para secar e fazer aquele ajuste, porque a gente tem que fazer no de animais, no mínimo tem que ser 20, 21 animais para a gente fazer esse trabalho. E acabamos não fazendo, mas seria para mim uma alternativa fazer uma mistura múltipla com a palma forrageira, sabe? Eu acho que você ajustaria. Isso estou dizendo no sertão, quando você tem aquela mistura múltipla que você faz para substituir o milho. Isso seria uma ideia, posteriormente a gente pensar também numa saída desse tipo. Okay. Primeira pergunta, vou falar. Márcio, qual é a palma mais frutífera? É a miúda ou tem outra variedade? Primeira pergunta, né? Já foi comprovado que o glifosfato queima toda a flora do solo? A outra pergunta. Qual palma que a Paraíba fornece frutos para o mercado de São Paulo? Aí o doutor Amorim fez um comentário aqui. Márcio, você falou 10 quilos, palma para alimentação, mas na apresentação tem 40 quilos. Pronto. 40 quilos. 40 quilos mesmo. Desculpa, doutor Amorim, 40 quilos. Qual foi a outra anterior da palma na Paraíba? Qual a palma que a Paraíba fornece frutos para o mercado de São Paulo? Certo. São esses 3? Isso. Parece que só. A palma miúda, ela tem uma capacidade de frutificação mais rápida, mas ela não é a fruta ideal para a alimentação humana. Porque ela tem essa facilidade de maturação em relação às outras mais rápido. Se você planta a palma miúda, se não fez um corte de 1 ano e meio, ela vai florescer e vai produzir frutos. E esses frutos não são ideais para a alimentação humana. Existe uma variedade específica, umas variedades específicas para a produção de fruta. Eu tenho uma variedade dessa, até o doutor Amorim fica me cobrando, lá na casa da minha mãe, no interior, eu tenho uma variedade dessa. Eu trouxe realmente da Paraíba. Eu não lembro como é que é o nome agora, mas eles trouxeram da Itália, essa variedade. Eu visitei esse palmal dele lá, em 2008. Muita fruta. E nessa época foi um encontro que veio o pessoal da Itália, da Índia, do México e do... Não sei se foi o Peru, foi Chile. E aí eles têm uma técnica lá de multiplicação de fruta através de uma prática que eles têm lá. Mas eles não disseram para a gente como é que faz essas práticas, porque a palma, dentro de 15 meses, a produção estava superior a deles lá com 2 anos, com 24 meses para a produção. Então, eles achavam que o Nordeste aqui podia ser um grande produtor de palma. E por isso não ensinaram essa prática. Mas hoje...
Desculpa aí, mas doutor Murilo, estão pedindo para entrar em outra reunião, mas vamos lá, daqui a pouco eu entro, não sei o que é. Então, tem essa variedade, ela é uma opúncia, não é da nopalha, é opúncia, é de uma gigante, realmente é parecido com a gigante, mas é uma opúncia e de alta produção. Eu não lembro qual é o nome dela lá, na época lá eles chamavam da variedade chamada da Itália, não dizia o nome, só dizia da Itália, mas realmente a produção dela é enorme. Sim, o glifosato, rapaz, eu não gosto muito desses produtos químicos assim não, sabe? Ele é muito, principalmente para a palma, eu não recomendo de maneira alguma porque ela queima os brotos que estão mais novos todos. Então eu creio também que ele mata alguma coisa do solo, com certeza ele destrói. Alguma coisa, Janaína? Respondei tudo? Agora, alguém mais se inscreve? O seu Ferreira pediu para falar e tem uma pergunta aqui agora. Pode explicar novamente sobre o plantio, se inclinado ou vertical, porque bem certo. Como a parte voltada para o sol, porque na hora falhou a internet da pessoa, ela não entendeu. O plantio pode ser inclinado ou pode ser vertical. Isso aí não tem problema na hora do plantio. Agora, na raquete tem que ser enterrada 2/3 da raquete no solo. E esses 2/3 tem que estar bem firme, porque senão a raquete não vai sustentar, não vai ter sustentação, porque a raiz dela é superficial e essa raiz dela pode ir até 5 metros de comprimento, 4 a 5 metros, mas precisa estar bem enterrada. Se não estiver bem enterrada, ela vai tombar. Mas independente, pode ser inclinada ou pode ser vertical. O importante é enterrar 2/3 da raquete no solo. A pergunta do doutor Amorim lá do mercado, você já falou? Já, eu disse que não chamava de Itália. Tá certo. E tem uma pessoa para falar, o seu Ferreira. Seu Ferreira, se você quiser falar. Diga lá, Ferreira. Ligue seu microfone, viu? Microfone, Ferreira. Seu Ferreirinha, ligue seu microfone. Ferreira, seu microfone está desligado. Estou tentando ligar. Ligou. Certo? Boa tarde a todos. Primeiramente, doutor Amorim, me solidarizar com o doutor Itamar, né, pelo falecimento da esposa dele. Não tive meio de comunicar com ele antes, porque não tinha o zap dele, mas fica aqui público a nossa solidariedade, o sentimento pelo falecimento da esposa do doutor Itamar. Passarei agora. Essa questão aí do glifosato, fui eu que coloquei, mas eu coloquei, não foi nem como uma pergunta, mas foi como uma afirmação, porque eu já tive a oportunidade de discutir isso com algumas pessoas de revenda, e o glifosato, ele queima realmente, foi comprovado, ele queima toda a flora do solo, então ele é muito prejudicial ao solo. E aqui na Serra, o produtor aqui já tem uma tradição de usar herbicida, principalmente os horticultores. Nós já tivemos a oportunidade de ver aqui usando gramoxone em batata doce. Eu contestei e o produtor ficou resistente, mas até depois ele resolveu parar de usar. Eu vejo um risco, que você colocou aí, que alguns produtores, alguns criadores usam produtor de palma, usam o glifosato como herbicida no tratamento da palma forrageira. Eu acho um risco muito grande e que se deve se coibir isso, porque quando nós utilizamos alimento, a gente tem aquele todo procedimento, lavar, e o animal come in natura. Pode correr o risco de trazer essa prática, trazer consequências para os animais consumir essa palma que foi utilizada o glifosato. Era só essa minha colocação, se isso não deve ser coibido de uma forma generalizada. Com certeza. Eu sou contra. Eu não sou a favor de jeito nenhum, Ferreira, mas você sabe que tem produtor e tem técnicos, mas eu não recomendo de maneira alguma. Márcio, ainda tem quanto tempo aí com você? Rapaz, já estão me chamando para outra reunião aqui. Mas estou à disposição aí. Se fizer perguntinha, eu entro na outra. Mais alguém tem pergunta para o Márcio ou estão satisfeitos? Não tem mais pergunta, doutor Amorim. Aí o senhor que sabe. Pois é. Bom, se não tem perguntas, certamente entenderam bem, viu, Márcio? Você teve até 76 participantes na sala, está com 69 agora.
Então, juntando com os 100 da vez passada, está 176, né? Ótimo. Obrigado pelo apoio de todos. Multiplicando por 10 já dá uma quantidade boa. Se daqui a um ano cada um tiver plantar 10 hectares de palma, já dá para a gente criar muitos animais. Doutor Amorim. Diga lá. Só para completar, olha, eu vejo o seguinte, que muitos produtores são resistentes, principalmente aqui na Serra, à utilização da palma na ração dos animais. É porque eles conhecem muito pouco sobre o potencial nutritivo da palma. Seria interessante se a gente pudesse fazer uma videoconferência regional por alguns criadores, destacar aqueles mais influentes, para a gente divulgar mais o poder nutricional da palma para os animais, para que eles se interessem mais, porque muitos não acreditam que ela tem todo esse potencial de nutrição para a planta e a facilidade para os animais e a facilidade de se produzir na região seca, né? Isso. Talvez seja uma possibilidade, né, Ferreira? Se nós pegar aqueles gráficos de 2014 para trás, de 2011 para trás, nós vamos perceber que não havia muito interesse. Era só a palma do hora de plantar e não havia muita palma desperdiçada que era mandada pela hora de plantar. Verdade. Na hora que o pessoal da grande produção começaram a perceber isso, eles passaram a plantar palma também. O Sertão Central é um exemplo disso. Se você passar ali perto de Quixadá, você vê como os caras testaram isso, né? E aí facilitou mais ainda, porque queira que não, onde tiver aqueles que dizem que não acreditam, e vamos lá, né? A palma não é uma planta fácil, ela é trabalhosa. Nós estamos falando aí do zelo da palma, se você não tiver o que fazer, você não zela, porque é uma planta que para você entrar entre elas tem muito espinho, tem muita dificuldade. Então precisa acreditar nisso. Agora, ela compensa, né? Por isso que ela aumentou bastante. O que o Márcio está colocando aí é do que foi botado pelo hora de plantar, não é, Márcio? Exatamente. Tem muitos outros milhões de palma que já está sendo plantada via os próprios interessados, né? Isso é muito importante. E aí talvez seja isso, ou numa outra situação, se for o caso, uma visita deles em áreas de cultivo, que possa ver o cultivo e os animais alimentados, né? Que isso também ajuda muito. Ajuda, isso é verdade. Nós temos que peregrinar sempre como extensão rural para continuar convencendo as pessoas daquilo que eles não acreditam, principalmente nos lugares difíceis. E a serra tem uma vantagem, que com a altitude ela ainda melhora mais, né? Não é só lá, não. Se você chegar no Salitre, as pessoas não gostam de palma. Mas a palma do Salitre é uma planta de graça, né? Os Campos Sales, você vê cada palmal ali que é uma beleza. Mas como as pessoas têm menos animais, também tem isso, né, a ver, e são grandes soltas. Então, eles acreditam mais na folha seca da solta do que no verde da palma. A tendência de quem cria, dando o alimento no curral, é ter o sorgo, a palma e o capim. Então, essa cultura ela é bastante necessária, de muito trabalho para convencimento. Até porque tem coisas mais vantajosas no mercado, né? O problema é a mão no bolso. E a palma é um investimento bem mais baixo e com resultado muito bom. E com pouco custo tem uma produção altíssima, né, Tomorim? Exatamente. Bom, pessoal, se não tem mais ninguém inscrito, o Márcio vai para uma outra reunião agora, a gente encerra a nossa reunião aqui, pode ser? Pode ser. Agradecendo a cada um de vocês por mais esse momento de aprendizado e informação, e nós nos encontremos em outro momento, se Deus quiser. E vou passar para o Dr. Edmar Ferreira a tua mensagem de solidariedade, viu? Ok, obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigado, gente. Estou à disposição, doutor Amorim. Qualquer dúvida ou daí aí, você, Janaína. Obrigado. Obrigado. Valeu, Márcio. Obrigado. Obrigada a todos. Também, Márcio. Tchau. Um grande abraço.